Boa tarde, Solange. Tudo bem? Solange, Sol, deixa eu te falar. A minha visão, eu não gosto nem de falar, porque desde 2012, quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre a intervenção constitucional das Forças Armadas, 2012 para 2023, põe 10 anos aí, vai. Um pouquinho mais, né? Eu fiz o primeiro vídeo em agosto de 2012. Então, um pouquinho mais de 10 anos. Eu falava tudo o que está acontecendo agora, eu já falava naquele vídeo, né? Antecipadamente. Em outras palavras, eu profetizei naquela ocasião. E depois, seguido, outros tantos vídeos, foram mais de 600 vídeos que o próprio YouTube se encarregou de hackear, de tirar minha conta do ar. Eu nunca mais tive acesso a esses vídeos, nem a minha conta que existia no Google, né? É do Google, que é do Google, né? O Gmail. E eu perdi aquela conta, uma conta muito antiga, que foi feita em 96, mais ou menos, eu fiz essa conta lá. Eles hackearam. No começo até pensei que fosse alguém de fora, mas não foi. Depois nós descobrimos que foi o próprio pessoal do YouTube que tirou mais de 600 vídeos, que era uma história, né? Desde 2002 que eu ia colocando os vídeos lá, quer dizer, uma sequência de vídeos. E em todos os vídeos eu sempre deixei caracterizado o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. E isso começou a incomodar. Essa empresa, essa empresa do YouTube, isso é o cão chupando manga. As pessoas pensam que isso aí presta para alguma coisa. Meu, eles publicam o que eles querem, a menos que você pague. Eles publicam o que eles querem publicar. Não dão chance, não dão oportunidade para ninguém. Nós brasileiros ainda estamos ainda aquém de ter confiança nas redes sociais. Aquele outro vagabundo lá do Facebook, do Instagram, ele manda e desmanda. Ele suspende as pessoas sem o mínimo de satisfação, não faz um processo legal, nunca obedeceram às leis do Brasil. Então, esses canalhas, veja bem, eu estou falando de uma rede social que é interessante. Esses canalhas que promovem a rede social, exceto agora o Twitter, que o sul-africano comprou lá, o Molon, não lembro o nome dele, comprou e já descobriu tanta sacanagem nas eleições que o Twitter, antes dele, já participava fazendo as coisas a favor do demônio, do nove dedos lá, né? O descondenado. Então, veja, há uma conspiração internacional. Então, a pergunta que você fez é interessante. Se há a possibilidade de haver uma anistia, uma interferência da coisa internacional. Claro que há, claro que há. Mas não é para o bem, para o nosso bem. É para o nosso mal. Porque essa situação internacional da OEA, da ONU, dessas organizações internacionais são criminosas. Elas abarcam nos seus quadros a pior espécie de comunista que existe no mundo. É o comunista destruidor, endemoniado. E são comandados por 5 famílias grandes, que é a família do George Soros, o Rothschild, o Rockefeller, Bill Gates, que agora entrou também. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles têm muito dinheiro, mas muito. Pensa em dinheiro, eles têm muito. E eles acham que podem, que podem e estão fazendo. Ok, interferência em todos os países. Eles querem porque querem criar um governo único, um único governo no mundo inteiro. Então, o que ocorre? O Brasil é o rincão, é o tesouro do planeta Terra. Por quê? Aqui nós temos tudo que outras nações têm. Nós temos aqui tudo, tudo, tudo. Nós temos uma terra fértil que nenhum outro lugar do mundo tem. Nós alimentamos mais da metade da população do mundo. Eles falam um terço, não um terço, não. É mais da metade da população do mundo. A alimentação sai das terras do Brasil. Nós temos aqui
em riqueza. Inclusive eu fiz uma ação na época, em 2014, 2015, uma coisa assim. Fiz uma ação na Justiça Federal, também corrompida, né? Corrompida e dominada pelo maldito comunismo. O que tem desembargadores e juízes, canalhas lá dentro, tudo comunista. Você pega a Procuradoria, que está onde ficam os promotores de justiça, que deve, pelo artigo 190, 129, tem que promover a justiça. Esses cães do inferno, eles promovem exatamente a injustiça, eles promovem o bem-querer deles, dessa camarilha de demônios, de legiões de demônios que escaparam do inferno. Então, além de tudo, temos uma guerra espiritual. Então, o que ocorre? Nós temos aqui o nióbio. O nióbio, aqui no Brasil, nós temos 98% do nióbio do mundo, do planeta Terra, está no Brasil. O que sobra, os outros 2%, está no Canadá. Né? Então, a riqueza imensa do nosso país é coisa assim fabulosa. E esses demônios, essas legiões de demônios comandadas por essas 5 famílias malditas que estão sobre a terra, eles querem se apossar dessa riqueza que nós temos aqui. Fazendo como? Promovendo os desgovernos, colocando o que eles querem. Eles já tomaram toda a América Latina, só faltava o Brasil. Então eles tomaram o Brasil. Tomaram. Esse demônio que foi empossado lá pelo TSE e pelo STF, esse demônio ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar de lá. E isso vai ser abençoado pelos demônios que comandam o mundo. Estou sendo sincero com você. Outra coisa, nós temos 2 oportunidades de sair dessa condição. 2. Eu só vejo 2. Me perdoe se existe outra, eu não consigo alcançar, não consigo ver isso aí. Mas eu só vejo 2 oportunidades. A primeira de todas é Deus. Deus, se quiser, ele revoga tudo isso aí, acaba com toda essa patifaria que está acontecendo. Mas, aí que vem a coisa, mas ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele deu ao homem o livre-arbítrio. Então, tudo que está acontecendo é da vontade do homem, ele não vai interferir. Mas, por um milagre, pela bondade, pela benemerência, pelo aspecto espiritual de um pai misericordioso, ele pode até intervir e acabar com toda essa patifaria. Não o que está acontecendo só no Brasil, é o que está acontecendo no mundo. Porque na hora que tomar uma providência aqui no Brasil, você mexe com o resto do mundo. Entende? Então, quando a condição fala assim, não, mas tem esse pessoal aí movimentou todo o exército, a marinha, a aeronáutica e tal, para prender quem? Ninguém. Não, eles se movimentaram porque havia um acordo entre o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas. Qual era o acordo? Era de fazer uma intervenção com ajuda militar para que fosse restabelecida a verdade. E aí ocorreu o seguinte, ele chamou os generais, os ministros generais, e conversou com eles. Posso contar com vocês? E eles falaram que podia. Não, pode contar comigo. E aí o Bolsonaro fez tudo o que tinha que fazer. O que aconteceu? Isso é o que dá para entender nas poucas palavras que ele falou, nas entrelinhas que ele deixava claro, que estava acontecendo, o dia que o povo soubesse, descobrisse o poder que tem e o que estava acontecendo, sabe? Então, a gente vai juntando as peças, o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é exatamente isso. Ele, na palavra dos comandantes militares, ele meteu uma primeira, pôs uma segunda, terceira. Quando ele estava na 4ª marcha, já pegando velocidade para poder fazer a coisa que ia acontecer no Natal, ia acontecer no Natal, né? O cara do exército do Freire lá, mijou para trás, pulou para trás. Não, olha, não vou. Eu pensei que isso aqui era uma brincadeira do Bolsonaro, mas não, ele quer ir a fundo. Eu não vou trocar a minha família, eu não vou trocar o que eu ganho para ter momentos de glória aí, num país que depois. E arruma desculpa farrapada. O que acontece? Mijou, caiu para trás. E os outros 2 fizeram a mesma coisa. E aí ele ficou sozinho. Aí só restou uma saída para ele, rapar fora. E foi o que ele fez. Ele entrou no avião e rapou fora daqui. Tá? Então,
Eu estou te falando de uma coisa, Deus pode intervir, se Ele quiser, mas Ele não vai fazer porque Ele já tem um compromisso com o homem. Quando Ele cedeu o livre-arbítrio, acabou. Ele lavou as mãos. Ele fez exatamente o que Pilatos fez, ou Pilatos fez o que ele fez. Lavou as mãos. Ele deixou no desígnio da inteligência e da vontade do homem. Você faz o que você quiser. Depois te acerta a conta no final, que é o juízo final. Agora, ele pode, por benemerência, sabe, pela bondade, por um monte de coisa, ele pode revogar esse pensamento de deixar o povo em liberdade e intervir, como ele fez em Sodoma e Gomorra, como ele fez na Babilônia, né? E como ele tem feito, às vezes, ele põe a mão em alguns lugares, no Irã, no Iraque, né? Nos países do Oriente Médio. Então, ele tem feito isso. Bom, e a outra coisa que é provável que isso poderia acontecer se houvesse uma união dos brasileiros. Veja bem, falamos da primeira. Agora, a primeira tem uma esperança, porque a fé remove montanhas. Então, tem uma esperança que isso pode acontecer, a intervenção divina. E a segunda é muito interessante, porque a segunda é o seguinte: a segunda é única e exclusivamente pela vontade do homem. Sem pegar em armas, sem pegar em canivete, sem pegar em revólver, sem pegar em estilingue, sem pegar em armamento, sem violência. Sem violência. Só tem um jeito. E o Brasil não se preparou. O Brasil não se preparou. Portanto, está à mercê, está vulnerável da vontade do homem. O que faz? É simples. Se houver um trabalho minucioso, isso é ao longo prazo, não é agora não, imediato. Se for imediato, melhor ainda. Mas se for de médio a longo prazo, acontece. É exatamente toda a alimentação do Brasil, tudo é feito por pneumático, por caminhões. Se esses caminhões, se houver uma resolução dos caminhoneiros, seja ele que transporta alimentação, medicamentos, combustíveis, tudo no Brasil é movimentado por pneumático, ou seja, por caminhões das estradas. Haja vista a malha rodoviária é muito extensa, muito grande no Brasil. Então, se houver um entendimento, uma aproximação dos caminhoneiros, esta é a nossa salvação. Porque se eles não precisam sair de casa, fica na própria casa, dê férias para eles mesmos. Entendeu? Então, não sai de casa, deixa o caminhão na casa. E eu quero ver o que vai acontecer. Aí começa a faltar o arroz, o feijão, começa a faltar a carne, começa a faltar o medicamento, principalmente, porque não vai haver transporte, vai parar tudo. E se começa com a manifestação do agro junto com isso aí, porque o agro ele é extremamente necessário para o Brasil e para o mundo. Se esses caminhoneiros parar, juntamente com a proteção do agronegócio, não tem governo de Satanás que resista. Entende o que eu estou falando? Mas isso precisa ser muito bem namorado. Eu falei no último áudio, distribuir, chegou até você, eu falei sobre a necessidade de haver um líder. 2 dias antes de haver aquela patifaria em Brasília, eu havia soltado isso. Falei, tem que haver um líder. Escolham entre vocês um líder. Eu não posso participar diretamente porque eu tive problema de coração, eu estou aqui ainda tomando muito medicamento, né? Tudo em detrimento dessa luta, né? Então eu estou pagando muito caro esse preço. Mas precisava de ter um líder. Um líder não teria deixado o pessoal sair da porta do quartel e avançar o rancho lá da planada dos ministérios. Não teria ido para a Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque lá não é lugar de fazer a reivindicação que se era feita. O local exato era na porta do quartel. Ali estava protegido. Estavam todos protegidos. E aí eles chegou uma maluca lá e chegou outro maluco lá. Malucos. Acho que tinha pouco mais de 100 pessoas protegidas e pagas pelo PT. Tudo macumunado pela proteção desse Flávio Dino, desse 9 dedo maldito, desse condenado. E
de toda essa do Zé Dirceu, todo esse pessoal do PT, essa camarilha de cães que fugiram do inferno. Eles pagaram o pessoal foi para lá e falou, vamos para lá, vamos invadir, vamos e aí o pessoal foi no vai da valsa. E o que aconteceu? Prenderam um monte de gente lá que não tem nada a ver com alguma outras do quebra-quebra. Muito pelo contrário, o Brasil assistiu exatamente os patriotas interferindo para que não quebrasse, não quebrasse nada, não destruísse nada. Mas a coisa está de tal forma em domínio que o que ocorre? O STF não quer saber. Esse maldito que está lá na presidência da República, que deu o golpe e foi lá para dentro, também não quer saber. Então eles querem o quê? Eles pegar lá as 1.200 e poucas pessoas e estão tornando as pessoas vítimas para calar o resto do país. Entendeu? Eu até fiz um post hoje e coloquei o que está sendo feito hoje é um holocausto. O que está sendo feito hoje, eu achei desde o dia 9 de janeiro, criou-se uma concentração. É o primeiro campo de concentração do PT. E é isso que eles vão continuar fazendo. Isso da indenização. Você tem que pegar isso aí, através de uma entidade representativa, e entrar com um processo indenizatório a favor dessas vítimas. São vítimas, pessoal, porque eles não estão, nenhum deles está enquadrado na lei do antiterrorismo. Nenhum deles. Você pega o artigo 2º e o parágrafo 2º dessa lei, 13.260 de 2016, nenhum deles enquadra. Então, são vítimas. São vítimas. E nós temos uma imprensa maldita, uma imprensa desgraçada que só vive por dinheiro. Não informa, só desinforma e está do lado dos bandidos, assim como está as Forças Armadas hoje do lado dos bandidos. Então, só tem gente parar toda essa patifaria. Os caminhoneiros, os benditos caminhoneiros, os santos caminhoneiros, esse sim, esse tem o poder de parar toda a moeda. Não aguenta 15 dias esse governo maldito. Não aguenta 15 dias aberto esse maldito STF. Não aguenta, porque a pressão do povo vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Você imagina, tudo parado, não tem movimentação. E você querer comprar, você ter o dinheiro, querer comprar e não ter onde comprar, porque os caminhoneiros pararam o país. Você entende o que eu estou falando? Então, isso é muito forte, mas tem que ter alguém para liderar isso. Tem alguém, tem que fazer. Eu estou fazendo isso, estou tentando espalhar essa ideia para ver se pega, se a gente consegue cooptar esses caminhoneiros, eles suportar aí uns 20 dias parados, né? Sem ganhar nada, e depois vai ganhar, com certeza, né? Acaba com tudo. Nós fechamos o Brasil para limpeza. De que forma? Aquilo que foi feito lá no Sri Lanka, é aquilo que foi feito aqui na Finlândia. São países que já tiveram esse tipo de procedimento. Enquanto está sendo feito aqui na Bolívia, do nosso lado. Tudo parado, tudo parado. O governo do indião lá, do Evo Morales, já renunciou. Todo o ministério dele, toda pessoa já se renunciou. E o pessoal não quer, ele quer limpar a nata governamental. Não querem comunista mais no poder, acabou. E, todo mundo renunciou. Então tem que fazer a mesma coisa aqui no Brasil. A única salvação é essa, sem violência. Não há violência. Entendeu? É a conscientização dos caminhoneiros para não sair de casa, eles aguentar mais um mês. É difícil, mas não é impossível. Tem que se fazer isso. Se não fizer isso, nós estamos na água. Nós vamos ser saqueados pelo mundo dos comunistas. Vamos sabe? Já fizeram isso, vão novamente, agora eles vão avançar com tudo para tomar toda a nossa riqueza. Então é muito forte o que está acontecendo. Muito forte. O nosso problema não é esse maldito STF, isso é um nojo. Nós vamos lá e destruímos tudo esse lixo aí. Nosso problema não é o pingunço. O nosso problema são os malditos comunistas de fora, que tomaram outros países, que estão na crista da onda, que é comandado pelas 5 famílias lá do George Soros, o Bill Gates, o Rothschild, o Rockefeller. Esse pessoal é que é o perigoso, porque eles têm um poder internacional. Entende o que eu estou falando? Então é difícil. Eu acho que a nossa ajuda hoje, um assunto muito pessoal. Eu tenho falado aqui com as pessoas diariamente, e eu tenho passado isso.
grave, e comece a fazer um trabalho de conscientização, ou seja, levar esse pensamento a melhorar isso que eu estou falando, né? Tirar alguma coisa que eu falei a mais e melhorar isso aqui e começar a fazer um trabalho para buscar consciência e a ajuda dos caminhoneiros do Brasil. Nós estamos na mão dos caminhoneiros. Eles podem fazer isso, eles têm autoridade para isso. Eles têm uma outra coisa muito importante. Eles têm o quê? A bênção de Deus, porque Deus, quando preparou tudo, preparou as malhas viárias, preparou os caminhões para toda a alimentação do Brasil ter utilidade através dos pneumáticos, através dos caminhões. Então, você não transporta ninguém, não carrega ninguém, vai passar fome todo mundo, ninguém aguenta 15 dias. Entende o que eu estou falando? Na vez de ficar 70 dias como ficar na porta do quartel, se tivesse feito isso, já tinha derrubado. Já tinha derrubado. Mas não adianta você estar falando, explicando. Isso aí eu já falei em 2016. 2016. Olha, nós estamos em 2023. Eu venho falando isso. Tem que se conscientizar, faça isso, faça isso. Não fazem. Não fazem. Na época, eu fiz vários mandados de segurança, várias ações para ajudar os caminhoneiros, vários. Eu tenho o presidente de uma das associações de caminhoneiros do Brasil, esse é meu amigo particular. Já falei com ele, desde 2016 que eu peguei amizade com ele, já falei com ele, tá? Todo dia eu falo com ele, porque eu passo bom dia para todo mundo, numa linha de transmissão, e ele recebe também. E tem outras pessoas, outras personalidades no campo representativo dos caminhoneiros que têm amizade comigo. Mas não basta só eu, tem que outras pessoas também fazer isso, entendeu? Fazer isso, conscientizar e pedir, rogar, clamar para que os caminhoneiros tomem consciência e possam fazer isso. A nossa salvação, a salvação do Brasil está na mão dos caminhoneiros. Lógico, sem esquecer de Deus. Deus é muito importante em tudo, mas não pode esquecer que ele deu livre-arbítrio ao homem. Agora, se você regaça a manga e trabalha, aí Deus abençoa. Aí Deus vai para cima e aí ajuda. Entendeu? Esse é o pensamento. Tá bom, só? Posso desejar para você um feliz final de semana. Que Deus abençoe. Tchau. Nossa, falei demais, hein? Falei demais, mas vê que se aproveita aí. E me ajuda. Eu não parei. Embora esteja adoentado, mas não parei não. Continuo a luta, tá bom? Um abraço. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, e é tanta coisa, né? Veja bem, esse atual tranqueira que está falando que é presidente aí, ele está inserido nos crimes disciplinados no Pacto de Genebra. Ele criou o Holocausto no Brasil, ele criou um campo de concentração, colocou mais de 1.200 pessoas presas lá, sem dever absolutamente nada. E ele é o responsável por tudo isso, porque ele sabia o decreto de intervenção no Distrito Federal já estava pronto. Quando ele anunciou lá em Araraquara, já estava pronto o decreto, já sabia de tudo, porque esse maldito tinha pago, tinha acertado com toda essa camarilha de bandidos, de vagabundos, para poder tomar Brasília. E aí infiltrar aquele monte de vagabundos lá, para fazer aquela zorra que fizeram, entendeu? Então, aí é isso aí, quase 24 minutos, né, para poder estender um pensamento. Mas ele pode ser aparado, entendeu? Melhorar esse pensamento aí. Mas isso aí eu venho falando reiteradamente desde 2012. Desde 2012. Quem me acompanha pelas lives, pelas redes sociais, sabe do que eu estou falando, tá? Eu sempre insisti nisso aí. Agora precisa ter uma liderança. Não pode deixar frouxo, fica vulnerável. O povo vulnerável, o que aconteceu? O pessoal entrou no meio, foi lá e arrastou. O Bolsonaro falou isso muitas vezes, fica facinho dar um golpe, porque o povo é inocente. O povo é muito inocente. Mas é isso aí. Já está feito, está feito. Agora a inteligência e esse trabalho. Esse trabalho pode ser um trabalho que se faça a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Depende de nós. Nós é que vamos decidir isso aí. Tá bom? Se quiserem compartilhar esse áudio aí, por favor, fiquem à vontade. Eu, jornalista Domingos da Paz. Sempre aqui à disposição, a serviço de Deus.